Nós estamos onde a notícia acontece. Dia Agronegócio, terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Hoje, excepcionalmente, esse horário, 2 horas da tarde, para a gente entender o que anda acontecendo aí com o mercado, entender a evolução dos mercados no período da manhã e trazer a informação mais quente para você. Mas o que tem de novidade é que a pressão sobre os preços da arroba segue forte e novos patamares de preços abaixo daqueles que a gente vinha vendo até o início da semana, já começam a acontecer. E agora, aparentemente, isso é o que a gente vai confirmar agora na nossa conversa com o Gustavo Figueiredo da AgroAgility, parece que essa pressão também está chegando nas carnes. Vamos lá, então, conversar com o Gustavo Figueiredo, que está lá em São José do Rio Preto, direto da AgroAgility. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Pressão, ela continua e novos preços vão sendo praticados e consolidados a cada dia, né, Gustavo? Sem a China, né? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Alexander. Como a gente conversa aí nos grupos e com todo mundo, a visão é enquanto a China não liberar, né, essa exportação, ainda a pressão ela continua. E a pressão ela continua, né, Alexander? Porque quando saiu o embargo, né, quando saiu a questão da notícia e parou a exportação para a China, muitas pessoas, e ninguém sabia o tempo que seria, mas todos nós achávamos que duraria pouco, né, 10 dias, 15 dias, que isso estaria resolvido, né? E todos os abates que já estavam escalados ao longo de setembro foram reescalonados esperando essa abertura, e até então essa abertura não veio. E com isso, o que aconteceu, né, Alexandre? Nós tivemos o abate de setembro e o abate de outubro, todos num único mês. Então, a pressão e volume no momento ela é grande, né, para ser abatida, ou seja, a porteira fechou e ela reduziu o tamanho da porteira, do espaço da porteira para passagem de boi, e o volume de boi para passar nessa porteira ele é grande. Então, nós temos uma oferta considerável nesse momento, tá? E é como se você estivesse abatendo 2 meses em um, Gustavo. Exatamente, Alexander. Setembro e outubro, né? Então, setembro era aqueles animais que já estavam escalados, que foram realocados ao longo do mês, mais os animais que vinham terminando ao longo desse período. Do dia 4 de setembro, nós tivemos mais animais que estavam ficando prontos, mais os animais que estão ficando prontos agora e terminados ao longo de outubro. Então, esses 2 meses estão concentrados num único mês, e é isso aí que faz agora a gente ter uma pressão baixista, não só isso, somado à não exportação China, onde a margem dos grandes frigoríficos aí, elas estavam altas, e era isso que sustentava o preço da arroba no momento. E vale lembrar que o abate ainda não voltou ao normal, né, Gustavo? Exato, Alexandre, até porque se não tem exportação para a China, houve uma equalização dos abates em nível Brasil, né? Então, equalizando o quê? Reduzindo o abate, reduz um pouco dessa oferta disponibilizada para o mercado interno para tentar manter o valor da carne no mercado interno nos patamares consideráveis, aí, com margem para a operação. Então, é melhor abater, mesmo que para o mercado interno, do que também do que deixar a sua operação paralisada com um custo diário que é alto demais dentro da indústria, né, Alexandre? Agora, a gente está falando de que patamar de preço praticado para a arroba, Gustavo? Em São Paulo, hoje, os novos preços praticados, eles abriram com preço novo de 270,
Tem frigorífico reportando em São Paulo de 265, tem sim, tá? Mas não é o volume hoje. O 280, que foi um dos últimos preços por 275, 280 entrou um volume considerável. Agora, o que a gente analisa, olha, Alexander, é que no 280, os frigoríficos reportavam que estava tendo um volume grande de negociação, porém os reportes existentes nesses aplicativos, dentro de grupo, eles não existiam. Então, a gente via que as negociações dos pecuaristas ocorriam, só que ninguém ficava informando um ou outro para não criar uma expectativa ainda de mais baixa no mercado, sabe? E como os frigoríficos é que têm essa concentração e esse fluxo na mão, e analisando aí que a não abertura da China, ninguém sabe, porque quem fala de China que vai abrir amanhã, depois da manhã, daqui um mês, daqui 15 dias, daqui um ano, é tudo especulação, Alexander, ninguém sabe a nada. Nós estamos cheios aí de reportagens falando que abre diz que abre amanhã, outro diz que abre daqui 20 dias. Tudo isso que todo mundo lê daqui para frente sobre China é especulação. É um tentando acertar mais do que o outro para depois voltar no mercado e dizer, eu falei. Mas ninguém sabe, Alexander. Nem o dono de frigorífico, que é um grande exportador, com várias plantas aí liberadas para exportação China, até a questão da vaca louca típica, nem eles sabem o que vai ocorrer. E o medo da indústria, desses donos de frigorífico aí, exportadores, é muito grande, Alexander. Até por conta de ontem, eu vi a entrevista aí com o Caio, e já foi bem colocada aí a questão de estoques em relação a isso, e a preocupação é grande. É verdade. Agora, o Gustavo, essa baixa, né, essa pressão negativa, até então estava focada aí na arroba, no boi, especialmente, mas mesmo agora, sendo início de mês, tendo aí aquela tradicional demanda de início de mês, a gente consegue já perceber uma certa pressão no preço da carne, inclusive. Alexandre, porque assim, na primeira semana da notícia, o que aconteceu? Os frigoríficos exportadores saíram do abate, reduziram o abate. Como ninguém sabia o que ia acontecer, eles estavam realocando os seus abates, jogando tudo para frente, organizando logística. E houve uma redução muito drástica do abate. Ninguém ainda, mesmo dos grandes frigoríficos e médios frigoríficos exportadores, estavam jogando toda essa carne no mercado interno, né? Fazendo um abate para o mercado interno. Então, aquele frigorífico de mercado interno, ele ficou sozinho vendendo essa carne para o mercado interno, sendo que esse era o único mercado que ele tinha, né? Agora, depois de vários dias aí já, e absorvemos a notícia, acertamos logística e já estamos um pouco mais inteirados de todas as situações, os frigoríficos também grandes voltaram a bater, né? Porque eles têm, como eu coloquei aí, o custo fixo é alto, e voltaram a bater e disponibilizando carne para onde? Para o mercado interno, né? Aumentou esse volume de carne no mercado interno. E agora, com esses frigoríficos também já disponibilizando essa carne para o mercado interno, a oferta de carne vem aumentando, e agora a gente começa a ter a questão do efeito desses abates, Alexandre. Então, a carne que vinha sendo negociada antes da notícia aí entre 19, 20, 20, 50, hoje, pela primeira vez aí lá no aplicativo da AgroBrasil, que é o que faz o reporte da carne ao longo do dia, né? E não é referência do dia anterior, é de hoje. Já pela primeira vez aparece aí o boi casado abaixo de R$18 o quilo. E você acha que pode vir mais pressão aí, Gustavo? Eu acho que por hora, Alexandre, enquanto a gente não tiver notícia de China de reabertura, a pressão ela continua, infelizmente. E a tendência aí aos longos, se ela não abre aí para a próxima semana, ou próximos 10 dias, Alexandre, com certeza esses preços praticados hoje caem. Então é como eu costumo dizer, hoje a gente está muito dependente dessa notícia específica, sabe, Alexandre? Porque se abre esse 278 que está no mercado futuro sendo negociado agora, ele é um preço base, ele não vem mais abaixo disso, eu acredito. Mesmo a gente tendo uma escala considerável para outubro. Outubro, praticamente, todos os meses aí estão tomados, Alexandre. Todos os frigoríficos, as escalas estão tomadas ao longo de outubro, fechada, vamos dizer assim, né? E muita gente já não quer dar preço para novembro, porque não sabe o que vai acontecer, tá? Agora, se ele tiver que continuar comprando e sem novidade da China, Alexandre, como que ele vai continuar comprando acima dos preços de referência de hoje? Não tem como, né? Porque ele também não sabe o que vai acontecer. Então, é assim, a gente está muito dependente disso. Se China reabrir hoje, mesmo com escala longa, pode ser que a gente não tenha uma explosão de preço, mas vai haver uma retenção na mão dos pecuaristas que, com certeza, vão querer um preço maior. Isso vai ocorrer. Então, 280, 275 aí,
Nós vamos trabalhar ele como preço base. Agora, se não houver a reabertura, Alexander, o 278 aqui já é um preço caro. Então, eu não consigo dizer para você é caro ou é barato. Eu consigo dizer, é caro se a China abrir, é barato se a China abrir e é caro se ela não reabrir. Essa é a única condição que eu consigo passar de tendência para hoje. Então, tudo está ligado à reabertura ou não da China. Muito bem. Ô, Gustavo, de uma forma geral, quais são, né? Eu acho que são várias lições aí, mas quais são as que você destaca, as principais lições? Seja para o pecuarista, seja para o frigorífico, seja para o próprio governo brasileiro, que, enfim, a gente conhece o trabalho da ministra Tereza Cristina, foi buscar novos mercados, mas, enfim, deixou a concentração acontecer aí, né? 60% da exportação de carne brasileira para um país só. Isso a gente já viu acontecer com Rússia lá atrás, com a carne suína. Vou colocar isso aí como exemplo. A Rússia é um exemplo típico disso, né, Alexander, do que nós já vimos lá atrás. Só que é aquela coisa, Alexander, a gente é um mundo capitalista, a gente vai em cima de margem, né? E o que tinha margem hoje para ser trabalhado com volume e margem, onde era margem histórica para o frigorífico de ganhos aí, que a gente viu nos reportes aí das empresas que são abertas a capital, era a China, né? É verdade. Não tem muito o que falar, né, Gustavo? Em relação a isso, nós não temos o que falar. Agora, eu acho que cada frigorífico aí deve fazer o seu trabalho também para, num próximo futuro, né, logicamente, com reabertura, que acredito eu que vai reabrir. Agora, não adianta você me perguntar quando, que ninguém sabe. Não sei também te dizer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, depois da manhã, mês que vem, tá? E que a lição que fica é também para que eles não fiquem, com certeza a indústria vai fazer isso, para não ficar dependendo de um único mercado e acabar com toda a margem dele de um trabalho de 2 anos, acabar em 30 dias, né, Alexandre? E para o pecuarista, Alexandre, é sempre vamos falar, o mesmo exemplo, né, Alexandre? É sempre o mesmo carimbo que ele leva quando ele usa o mercado futuro para analisar as suas posições de mercado físico. Ele sempre olha o mercado futuro para avaliar preços, para avaliar valores, se deve comprar, se não deve comprar, mas o problema é que ele usa o mercado futuro para fazer essas análises, mas não usa o mercado futuro para resguardar uma porcentagem do seu lucro, né? Infelizmente é assim. Muitas vezes dizem, mas quem não usou 2020 e deixou de travar em 2020 também ganhou dinheiro, né? Não, tudo bem, Alexandre, só que assim, quando a gente faz uma análise ao longo de 10 anos, quem utiliza mercado futuro com uma grande parcela da sua produção, a margem é sempre maior do que... Ele nunca deixa dinheiro na mesa negativo, né, Alexandre? Sempre a margem é alguma coisa positiva. Mas existem várias ferramentas, várias estratégias para fazer, também para você utilizar o futuro para não participar de uma alta. Você pode participar da alta mesmo tendo com preço fixo. Existem várias... O que basta, Alexander, é tirar o conceito que o mercado futuro veio para atrapalhar. O que o pecuarista tem que entender é que o mercado futuro é feito para defender o seu preço, para ele mesmo colocar preço na mercadoria dele. É só a gente conversar aí com a parte de agricultor e com a parte de pecuária. É só ver como que funciona um e como funciona a outra. A parte de pecuária, o RED, que é a trava de preço, praticamente ninguém utiliza, a porcentagem é muito baixa. Logicamente que a cada ano que passa isso aumenta, graças a Deus, né? Pela facilidade, pelas informações que existem hoje, né? A forma de girar a informação é mais rápida, mas a agricultura em relação a essa questão de RED, de trava, ela é muito superior à pecuária. E eu acho que a pecuária ao longo dos anos e com todos esses exemplos aí, a gente tem que parar sempre de querer achar culpado quando algo acontece, né, Alexandre? Como nesse caso, muitas pessoas, alguns clientes meus mesmo, vinham, o frigorífico que quer, eu falei... Olha, até ouvi de um amigo meu também, ele me falou, Gustavo, eu já vi vaca louca, já vi aftosa quando não tinha boi, não tinha oferta. Agora, sair uma vaca louca com uma oferta gigante dessa daí que a gente tinha de boi, eu nunca vi. Com margem histórica, eu nunca vi. Ou seja, o que ele quis dizer? Dessa vez, ninguém pode culpar a indústria por uma notícia dessa, né? Que sempre pecuarista sempre tenta culpar o outro lado. Dessa vez aí, indústria com margem histórica, ele também está sentado no mesmo rojão que o pecuarista está sentado nesse momento, né, Alexandre? Toda a margem dele foi embora, não há culpado para isso, e agora é todo mundo tentando se salvar, né? O que eu vi aqui nessa questão agora, muitos clientes
tiveram seus preços garantidos pela indústria, só que eles tiveram também que levar em consideração que ele não poderia abater no mesmo prazo que foi prometido. Então, animais que foram prometidos abater em setembro estão começando a ser abatidos só agora. Quer dizer, o custo aumentou também, né? O custo aumentou para o pecuarista, mas também como a margem do frigorífico, ele também não sabe o que vai fazer com essa carne, né? Mesmo garantindo esse preço. Então, agora, nesse momento, o problema não é só do pecuarista, o problema está na indústria e está com um problema gigante, Alexandre. Não tenha dúvida. É um grande pepino para se resolver, a gente fica de olho aí na retomada das compras chinesas, e como o próprio Gustavo disse, não tem prazo, não dá para a gente especular em cima disso. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser semana que vem, quando termina o feriado lá na China, pode ser mês que vem, enfim, não dá para a gente saber nesse momento, mas o fato é que a cada dia que passa sem China nas compras, a pressão vai aumentar. A gente vai ver cada dia mais essa arroba recuando aí. Hoje, por exemplo, São Paulo, R$ 270. Quem imaginava que a gente poderia ter preço de R$ 270 na arroba em pleno último trimestre do ano, né, Gustavo? Estava todo mundo falando de 340, 350. E nesse momento a gente volta aí praticamente ao início do ano, Alexander, onde a gente ia aos anos anteriores com uma arroba aí praticada abaixo de $50, né? Então, a gente continua sendo competitivo, com essa queda ainda mais competitiva em relação ao mundo. Basta agora a gente ter o mercado e ir reescalonando isso aí, que com certeza vai equalizar, né, Alexandre? Só que a gente tem que equalizar com a reabertura da China, que é onde, por hora, é o grande volume nosso de exportação. Isso aí. Gustavo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre. Eu que agradeço sempre, Alexandre. Um abraço a todos. Valeu. Tá aí Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E as contas estão sendo feitas e a pressão continua e negócios já estão acontecendo em São Paulo a R$ 270 e agora chegando até a carne também. Pressão na carne do atacado, no momento em que tradicionalmente era para o preço no mínimo estar se mantendo, que é o início de mês, onde tem aquela demanda mais forte, mas não dá para segurar mais, completando aí um mês desde a paralisação, mais de um mês, né? Desde a paralisação das exportações para a China, sem uma resposta, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, e a situação é de começando aí a abater, os grandes frigoríficos voltarem a fazer as suas escalas e direcionando aí a sua carne para o mercado interno, consequentemente pressão também nos preços da carne. Bom, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro lá na B3. O dia está dessa forma, vamos lá, negativo, vermelho, outubro, R$ 277,80, queda de 1,61%. O novembro, R$ 287, queda de 1,32%. Dezembro, R$ 297,50, recuando 1%. E o janeiro, R$ 298, queda de 1,06%. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 280,90. O mercado futuro está mais baixo que o mercado físico. Ontem já teve queda de 0,74%, de acordo com o CPEA. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.